E a outra coisa interessante também da gente ver aqui é que a maior concentração dos compradores de curto prazo, ela está justamente aqui entre 40 e 50 mil dólares, onde está essa concentração aqui de barras vermelhas, que é mais ou menos ali onde os preços transitaram, ali chegou a 48 e agora está mais ou menos ali também transitando por esse nível de preço. Então todos os compradores de curto prazo, eles estão presos aqui nessa faixa de preço, o que de certa forma também é normal, mas o positivo desse gráfico é ver que bitcoins que em sua grande maioria foram comprados de 50 mil dólares ou mais, eles estão na mão de holders, e isso então tende a sentir menos a volatilidade e consequentemente tendem a vender menos, por mais que a volatilidade do Bitcoin aumente ou eventualmente a gente tenha uma maior correção, porque mais uma vez quem está detendo esse Bitcoin são pessoas que compram Bitcoin há muito tempo, enxergam valor, fazem seu dollar cost average, entre outros que vocês tanto sabem, são as pessoas que são chamadas então de compradores de longo prazo. E por fim, então, agora a gente vai chegar aqui em uma conclusão que, depois de analisar então a distribuição da oferta e ver então esses aspectos que são positivos no mercado, a gente vai analisar a pergunta que a gente está tentando responder então nesse vídeo, que é em relação à grande correção que a gente teve, se ela foi o suficiente ou se historicamente ela não foi o suficiente, não teve a magnitude que teve no passado e a gente pode ver ainda outra correção. E para responder essa pergunta, eu vou entrar mais uma vez aqui dentro dos compradores de longo prazo e dos compradores de curto prazo, porque aqui a Glassnode ela faz uma fórmula que ela chama de Z-Score, e essa fórmula ela mede a magnitude em relação à diminuição do custo base de compradores de curto prazo. Esse é o gráfico que a gente está analisando primeiro. Então, sempre que a gente tem uma diminuição no custo base por qualquer grupo, isso só pode significar que antes esse grupo ele tinha movimentado pela última vez um valor acima do que ele movimentou atualmente, por isso que o custo base cai. Por exemplo, eu comprei um Bitcoin a 60 mil dólares e eu vendo ele agora a 30 mil dólares, o custo base do meu grupo ele vai diminuir, porque antes ele estava contando como custo base o meu Bitcoin o valor de 60 mil dólares, e agora esse mesmo Bitcoin ele tem um novo valor de 30 mil dólares. Então, na verdade, ele vai ser contado como 30 mil dólares pelo comprador de curto prazo que comprou o Bitcoin de mim. Se ficar muito complexo, o que vocês têm que focar aqui, na verdade, é somente no custo base dos compradores de curto prazo. Sempre tende a ser um ponto importante no mercado, que é essa linha aqui rosa. Vocês notam que nas grandes capitulações que a gente teve no passado, esse custo base dos compradores de curto prazo, ele caiu de forma significativa, o que é normal, porque eles compram lá o topo e quando o mercado vem caindo, eles vão capitulando, eles vão movimentando, então o custo base, que é mais alto porque eles compraram o topo, vai diminuindo cada vez mais conforme o Bitcoin vai corrigindo. E o Z-Score, ele dá a magnitude disso. Então vocês notam aqui que em 2017, que foi nesse momento aqui, a gente teve uma diminuição desse custo aqui em relação aos score dessa magnitude aqui, mais ou menos nessa linha pontilhada azul, por duas vezes. A primeira vez foi logo depois do topo aqui em 2017, que a gente alcançou aqui 20 mil dólares. O Bitcoin, para quem não sabe, fez uma correção muito rápida aqui de poucos meses, poucas semanas, para 6 mil dólares. Então, essa correção significativa foi a primeira grande magnitude aqui que o Z-Score está apontando, que é essa onda aqui rosa para baixo que atingiu a linha pontilhada azul. E a segunda grande magnitude foi justamente quando o Bitcoin fez o seu fundo de bear market. Ele saiu aqui de 6 mil dólares, que ele ficou lateralizando aqui muito tempo, 3 meses se eu não me engano, e depois ele corrigiu aqui para 3 mil dólares. Então saiu de 6 para 3, 50% em pouco tempo. E você tem uma nova aqui recapitulação pelo Z-Score, você tem aqui uma nova magnitude apontada pelo Z-Score. Então no último bear market, a gente teve dois grandes impactos aqui no Z-Score, que foi justamente a magnitude desse custo base dos compradores de curto prazo. Em 2013, vocês notam que a magnitude ela não foi tão acentuada pelo Z-Score, mas ela também teve dois momentos aqui. Um logo após o topo do mercado, aqui em 2013, como vocês notam que foi esse momento aqui em rosa, e o segundo momento também no fundo do bear market, que foi esse outro momento aqui em rosa. Então também foram dois momentos aqui apontados, assim como 2017.
Se a gente transpor para o presente, a gente vê que a gente já atingiu a linha azul aqui no último fundo que a gente fez agora no mercado, justamente em janeiro. Então, o Z-Score ele apontou que foi uma magnitude, uma correção violenta, similar à que fez aqui no último bear market. Só que a pergunta que fica é, vamos ter outra correção nessa magnitude ou não? Essa correção foi o suficiente. A gente vai entrar no mesmo Z-Score dos compradores de longo prazo, só que antes, o que eu quero que vocês vejam aqui no compradores de curto prazo é que a gente teve aqui, similar ao 2013 e 2017, quando a gente perdeu aqui o pico de 65 mil dólares em maio de 2021, a gente capturou aqui um mercado de 60 mil para 30 mil dólares muito rápido. O Bitcoin achou o fundo aqui em junho em 29 mil dólares. Essa correção no mercado, ela foi significativa aqui nessas ondas rosas, como vocês podem ver. Ela teve aqui o Z-Score vindo aqui a um nível relevante. Então, se a gente contar essa aqui, porque realmente foi uma correção relevante, a que a gente viveu agora em janeiro pode já ter sido a segunda onda de correção no mercado. Porque como vocês notam aqui, como eu falei, 2017 a gente teve duas, 2013 a gente teve duas, e uma é sempre após o topo. Então, como eu sempre falo para vocês que o on-chain, pelo on-chain, o grande topo desse mercado foi aqui o primeiro topo, 65 mil dólares, a gente pode ter visto sim uma correção significativa aqui, a gente viu, na verdade, uma correção significativa e vimos outra aqui em 2022. Então, isso já poderiam ser duas correções significativas. Ok, só que no bear market de 2019, vocês notam que as duas correções chegaram aqui na faixa da linha azul. E essa primeira correção aqui em 65 mil dólares, ela não chegou. Mas tudo bem, vamos para os compradores de longo prazo para tentar entender melhor. E aqui fica muito mais claro, até mesmo o comportamento dos compradores de longo prazo, que eu venho falando aqui para vocês, que realmente está diferente nesse ciclo. Vocês notam como nunca antes na história a gente teve o custo base dos compradores de longo prazo caindo tanto. Ou seja, uma correção tão significativa pelo Z-Score do custo base dos compradores de longo prazo como a gente teve agora em 2022. Então isso aqui é muito significativo. E aí ele explica, aqui a Glassnode explica, justamente por quê. Porque só existem aqui 3 maneiras desse custo base cair. E eu não vou entrar muito dentro dessas 3 maneiras para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou frisar na principal forma, que provavelmente é o que está acontecendo agora no mercado, que é o que ele bota aqui no terceiro item, que é justamente que uma das formas do custo base dos compradores de longo prazo cair é os compradores de longo prazo que compraram o topo do Bitcoin, que compraram a um preço superior ao que está agora, eles estão realizando esses Bitcoins. Então, o custo base deles vai cair e o custo base do grupo como um todo vai cair. Então, a Glassnode aponta que é justamente esse o maior ponto provável que está acontecendo no mercado. Porque a gente viu uma acumulação, eu fiz essa leitura aqui durante a nossa jornada até o topo de 69 mil dólares, vocês viram que os compradores de longo prazo, eles continuavam a acumular. A gente nunca teve esse comportamento em topo, isso aconteceu e muito provavelmente a capitulação, ela tá vindo daqui lentamente, então a gente meio que já deu uma lavada aqui nesses compradores de longo prazo, até porque no gráfico que eu mostrei no início do vídeo, a gente nota que ainda tem muito comprador de longo prazo que acumulou nessa região, então é muito plausível que a gente já tenha lavado aqui realmente os compradores de longo prazo que queriam distribuir. Mais ou menos vamos falar dessa forma, é essa conclusão que a Glassnode chega. Então, no sentimento geral, unindo tudo que a gente falou desse vídeo, aí é uma conclusão minha, o que eu posso tirar de conclusão é que sim, a gente já viu uma grande correção no mercado, na verdade a gente já viu 2 grandes correções no mercado, tanto no ano passado em maio, como agora, quando a gente alcançou 33 mil dólares agora em janeiro. Foram capitulações significativas, foram correções similares em termos de magnitude do que a gente teve no passado, como a gente viu aqui, e até mesmo pelos compradores de longo prazo, como a gente está vendo aqui. Só que isso não impede que no curto prazo o preço do Bitcoin caia, porque notem que aqui ela mede a magnitude. Então, a gente pode ter mais uma correção para o Bitcoin voltando ali na faixa dos 30 mil, por exemplo, e isso não representar uma grande magnitude no mercado, assim como as 2 correções vistas aqui
mais uma vez em maio do ano passado ou no início desse ano. Então é essa conclusão que a Glassnode chega, e ela até aponta aqui, o nome do relatório é aqui, ó, Short Term Pain but Long Term Gain, ou seja, traduzindo é, o curto prazo sofre, mas o longo prazo ganha. Então a gente pode até ver uma queda de preço no curto prazo que não vai ser de uma magnitude tão violenta como foi, por exemplo, de 50%. Então o Bitcoin, para fazer 50% agora, ele tem que cair lá na faixa dos 20 mil dólares. Eu sinceramente também acho que isso não vai acontecer. Mas o Bitcoin voltar para 30, 33 é uma correção que não vai ter a mesma magnitude, mas pode acontecer no curto prazo, porque o longo prazo, é muito claro que o longo prazo, a gente está com uma dinâmica de oferta na mão dos compradores de longo prazo que a gente nunca viu antes. Então isso é muito positivo para a oferta. Vocês notam aqui que realmente nunca tinha acontecido antes. E eu volto a falar isso. A gente tem dois lados da equação, oferta e demanda. A oferta está muito forte no Bitcoin. Sempre esteve, mesmo no topo de 69 mil dólares. E mesmo a volatilidade violenta que a gente teve, não está servindo para os compradores de longo prazo soltarem a sua posição e realizarem lucro. Então isso é muito significativo e importante. Quando o outro lado da equação, que é a demanda voltar para o mercado, quando o externo melhorar, quando o mundo der uma melhorada de uma forma geral em relação à recessão e a demanda voltar para o mercado de renda variável, eu acho que isso sim pode ser uma combinação aí explosiva para o preço do Bitcoin no geral. E lembrando, obviamente, que sempre no longo prazo nós estamos bullish com o Bitcoin, que é um ativo revolucionário que veio para mudar o mundo e já está mudando. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E mais uma vez, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição, a gente atualiza lá diariamente e tem vídeos exclusivos todas as semanas. Por fim, deixa sua opinião aí nos comentários. Você acha que a gente ainda vai ver uma correção numa magnitude maior do que já aconteceu ou não? E é isso, família. Nada que eu falo aqui é um conselho financeiro e não estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Fala, família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.